Deserto, o lugar antes do milagre. Entenda seu deserto. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 3 diz: Ele está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. O maior de todos os profetas, João Batista, escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Por quê? Creio que a escolha foi baseada numa direção divina, que tinha como objetivo fazer com que tanto João Batista quanto o próprio povo tivessem experiências significativas com Deus. Todos os cristãos vão passar pelo deserto, e isto é um fato. Agora, cada um encara o deserto de uma forma. O deserto, apesar de ser muito difícil, é o melhor lugar para recomeçar. É um ambiente de aprendizado e amadurecimento, e é o lugar que antecede o milagre. Caso você que esteja ouvindo esta mensagem estiver no deserto, dê glória a Deus, pois você está a um passo de chegar à terra prometida e viver os melhores sonhos de Deus para a sua vida. Vamos falar sobre alguns pontos importantes para que você entenda o seu deserto. Primeiro, o deserto é um lugar para ouvir Deus. O deserto para João Batista representava um lugar especial, onde ele teria condições de se afastar das distrações desta vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Todos nós vivemos num mundo agitado, onde nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima e para baixo, tentando cumprir nossas agendas diárias. Mas nem sempre nos damos conta de que tal agitação pode nos distanciar daquele lugar de comunhão, no qual podemos ouvir a suave voz de Deus. Nessas horas é que percebemos o quanto necessitamos tomar a decisão de procurar o deserto nosso de cada dia, para que ali Ele fale de maneira que possamos ouvi-lo sem as interferências que naturalmente nos rodeiam todos os dias. O nosso deserto pode significar um quarto fechado para oração, um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar e um tempo quando estar em sua presença é a coisa mais importante para nós. Se deixarmos de ouvir a Deus em nosso caminhar diário, correremos o risco de perder a direção, a visão e o propósito maior para a nossa existência. Por isso, precisamos ouvi-lo. Por muitas vezes durante o deserto, teremos a impressão de que Deus não nos ouve, que Ele se cala, que Ele nos esqueceu e que morreremos ali mesmo. Deus se cala no deserto simplesmente para ver para onde correremos. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, quando passa por um pesado deserto, blasfema contra Deus, murmura, reclama e corre para pessoas ou outras alternativas do mundo, em vez de ajoelhar-se e aproximar ainda mais de Deus. Segundo ponto para você entender um pouco mais sobre o deserto. O deserto é um lugar de renúncia. O texto bíblico mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João Batista e ouvir a sua mensagem. Com isso, cada um estava deixando de lado sua casa, seu compromisso, seu conforto, seu trabalho. Tal atitude representava renúncia e despojamento da velha estrutura de vida rotineira, em busca de algo que eles consideravam ser importante para suas vidas. Cada um estava demonstrando esse comportamento, a disposição de renunciar a algo de valor para obter o que ainda era precioso. Essa experiência nos ensina a não esperar a bênção em domicílio, mas a valorizá-la, a ponto de seguir em sua busca. Os que não estavam dispostos a deixar tudo e partir para o deserto, também não estariam dispostos a deixar posturas erradas para assumir um compromisso com Deus.
Não queremos com isso dizer que precisamos comprar a bênção de Deus, anulando assim a graça que há em Cristo Jesus. É claro que todas as bênçãos nos são concedidas pela graça e não pelo esforço humano. No entanto, nossas atitudes externas demonstram a intensidade do desejo do nosso coração. Outro aspecto de renúncia. O deserto é um período de autoanálise, um período para olhar profundamente para a nossa vida, parar, refletir, analisar e depois renunciar. Lembro-me dessa fase de renúncias que passei no deserto. Tive que renunciar muitos hábitos que tinha, hábitos pecaminosos que me afastavam de Deus. É muito difícil abandonar velhos hábitos e prosseguir, mas com a sua determinação e direção de Deus, você vai conseguir. Terceiro ponto para você entender um pouco mais sobre o seu deserto. O deserto é um lugar desprovido de religiosidade. Cremos que ao pregar o Evangelho de Deus no deserto, João Batista estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, que davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais e objetos sagrados do que fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Muitos queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas seus corações estavam vazios de Deus e da sua unção. João Batista chocava a multidão porque suas vestes não eram semelhantes às de um religioso. Sua comida e sua habitação eram totalmente diferentes do convencional. Mas a sua vida expressava tremendo poder e unção do alto. Com tudo isso, cremos que Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que elas deveriam estar preparadas para receber algo diferente do habitual. O objetivo era o de ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera, para que pudesse receber de Deus a verdadeira mensagem, totalmente desprovida de religiosidade, o que faria toda a diferença em suas vidas. Concluindo, o deserto no ministério de João Batista foi um lugar especial, onde ele e o povo puderam separar-se para ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Para receberem a mensagem do Altíssimo, as pessoas tiveram de deixar o conforto do lar, demonstrando o interesse de renunciar coisas importantes por algo de maior valor: a palavra de Deus. João Batista vestia-se de forma diferente dos religiosos da época, passando sempre a mensagem de que a verdadeira transformação procede de dentro para fora e não o contrário, por meio de uma verdadeira atitude de arrependimento. Um grande exemplo que podemos nos inspirar era Jesus, que se retirava para lugares desertos para orar e criar comunhão com o Pai. Era no deserto que Jesus era fortalecido em graça e unção para prosseguir na sua caminhada dentro do seu ministério. Era lá, sozinho com o Pai, que ele ouvia as instruções do seu chamado. Crie um hábito com Deus. Pode ter certeza que isto será uma experiência incrível e maravilhosa com o Criador. Separe-se um pouco a fim de ouvir a voz de Deus em seu coração. Mesmo durante a semana, escolha lugares de menor movimento, para que ali você possa ter condições de discernir em seu coração o que Ele tem para a sua vida. Pode ter certeza que, se fizer isso, criará mais intimidade com o Senhor e criará sensibilidade e discernimento para ouvir a sua doce voz, de acordo com o propósito que Ele tem para você. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem toque almas e corações, que a presença do seu Santo Espírito invada lares e corações. Senhor, muitas almas no deserto, muitas almas aflitas e desesperadas.
Que esta mensagem toque no mais profundo da alma de cada pessoa que ouvi-la. Que elas entendam, Pai, que o deserto não é ruim, apesar de ser difícil e doloroso. Que o deserto é a fase que antecede o milagre, a terra prometida. Que eles entendam que o deserto é um lugar para ouvir a sua voz, um lugar de renúncias e desprovido de religiosidade. Que eles entendam, Pai, que não estão sozinhos e que o Senhor está no comando. Fortalece-os agora, Senhor, pela sua infinita misericórdia, e que a partir de hoje eles caminhem em paz em meio ao deserto, sabendo que suas mãos santas estão agindo em favor deles. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.